Bom dia para você, bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Como vocês veem, estou aqui numa capela pequena, mas muito acolhedora, de uma paróquia. Lá no santuário estamos fazendo a detetização e eu tive de passar essa noite fora do santuário, fora de onde eu vivo, e estou na paróquia aqui. E agradeço muito ao Padre Júlio, ao Padre Igor, que me acolheram, para que eu aqui pudesse hoje estar com vocês, e mais, aqui nessa capela tão acolhedora, que nos conduz ao Senhor. É verdade, poderia até celebrar, mas não tenho todo o aparato, vamos dizer, aqui para transmitir a Santa Missa. Mas vou fazer uma pequena reflexão e às 6 horas iniciaremos a oração da manhã, como sempre fazemos. Por isso, gostaria de refletir com você a vida de comunhão com Deus, isso que é importante. Segundo todos aqueles primeiros escritores da vida da igreja, os padres, assim chamados, os santos padres, tinham como fundamento, tem como fundamento essa comunhão de vida com Deus, tem como fundamento o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Jesus. Veja só, fomos criados, dizem eles, Santo Irineu, São Gregório de Nissa, criados à imagem de Jesus. A imagem de Jesus, a imagem de Cristo é indelével. Nem o pecado pode destruí-la ou corrompê-la. Daí o nosso devido respeito a quem? A todas as pessoas. Pois não há quem não pertença a Jesus. Veja só, o horizonte no qual os primeiros cristãos se colocavam, não se viam como um pequeno grupo fechado sobre si mesmo, mas viam esta dimensão de Jesus presente em todos os corações, em todas as vidas. E, portanto, eles a missão de levá-los a tomar consciência e viver de modo correspondente. No entanto, vejam só, a imagem é indelével, mas a semelhança, fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. Semelhança de Cristo em nós é passível de ser prejudicada pelo pecado. O pecado atinge, portanto, a nossa semelhança a Cristo, com o risco de nos tornarmos sempre mais dessemelhantes a Jesus. Criados à imagem e semelhança, imagem indelével, mas a semelhança podemos até, pelo pecado, nos tornar dessemelhantes. Mas então perguntamos, e a nossa vida cristã? Dentro desse contexto, como compreendê-la? A vida cristã consiste em estarmos sempre mais nos assemelhando a Jesus. Isso é vida cristã. Assemelhar-se a Cristo Jesus. Porém, exige-se que jamais se tenha como referência, veja só, um ato prévio, vamos dizer, uma referência principal. Qual é a referência principal neste caminhar, nesta assemelhação a Jesus? Qual é a referência principal? Não, jamais, seja a própria pessoa, a autorreferencialidade. Não. Eu mesmo, a referência seria eu mesmo só, ou os meus sentimentos, ou os meus pensamentos únicos, ou o meu horizonte no fundo, o meu horizonte, para uma reta compreensão da vida em Deus, supõe-se ter uma referência essencial, ou ter como uma
horizonte essencial, referencial no nosso agir, pensar, decidir e julgar. Quem? Portanto, a referência essencial não sou eu, não os meus sentimentos, simplesmente, mas a pessoa de Jesus, sua palavra, o Evangelho. Essa é a referência essencial de todo cristão, para caminharmos e cada vez mais nos assemelharmos a Jesus. Temos de ter como horizonte referencial da nossa vida o próprio Jesus, o Evangelho, sua palavra e, de modo particular, sua misericórdia. Esse é o horizonte. E aí começamos a ser também nós, meu irmão, minha irmã, um pouco mais misericordiosos. E gostaríamos que fosse muito, não é verdade? Assim o mundo iria se transformando cada vez mais. E não se esqueça, lá na eternidade também São Gregório de Nissa diz, na eternidade nós estaremos sendo introduzidos no santuário. Qual é o santuário que ele diz? Santuário da misericórdia de Jesus. Portanto, o encontro com Jesus é Ele na sua infinita misericórdia. Compreendemos uma coisa importante: o que é ser santo? Santo não é um super-homem, ou santo não é um super-homem, mas é aquele que encontra e vive a verdade de sua vida em Jesus, em Deus. Portanto, aí está o que é ser santo. Santo, portanto, é aquele que vê o sentido profundo de sua vida em Jesus. Também vale a recomendação de São João Crisóstomo dentro desse contexto. Ele alerta cada um de nós para não colocarmos entre nós e Jesus, entre nós e o Senhor, ídolos. Jamais entre nós e Jesus, porque podemos, nessa caminhada, nesse assemelhar-se a Jesus, podemos também desviar-nos e aí poderíamos colocar ídolos entre nós e Jesus. Mas que ídolos? Ele aponta 3. Primeiro, ele diz: o dinheiro, a usura. Quantos e quantos, por causa do dinheiro, do ganho, eles se desnorteiam e perdem a noção do conjunto, de todo o conjunto da sua própria vida. Portanto, não colocaram, e também torna-se mesquinho por vezes, na verdade. Bem, um ídolo, o dinheiro, a usura. Segundo, o desejo de poder, de mandar, de dar ordens, de determinar todas as mínimas coisas para que outros façam. E a vaidade. Vaidade também é algo que a pessoa só olha para si, para a sua pessoa, e esquece dos demais. E fica quase que contemplando sua própria figura. Por isso, não coloquemos ídolos entre nós e Jesus: dinheiro ou a ganância, poder e a vaidade, que aliás estão intrinsecamente ligados. Em geral, o ganancioso alimenta o desejo de poder e se mostra naturalmente vaidoso. Está vendo como todas as coisas se ligam? Mas
perguntamos-nos, temos ainda 10 minutos até as 6 horas, mas nos perguntamos qual é o caminho para nos assemelharmos a Jesus. Portanto, ser cristão é assemelhar-se e cada vez e sempre mais a Jesus. Estarmos sempre mais nos assemelhando a Ele. Isso é ser cristão. Mas, e este caminho? Qual é? Esses padres, primeiros cristãos, diziam qual o caminho? Numa visão sacramental, São Gregório de Nissa afirma que o assemelhar-se a Cristo, a Jesus, tem seu início no sacramento do batismo e da crisma, e seu ponto culminante no sacramento da Eucaristia. A Eucaristia identificada como sendo a chama do fogo divino que Jesus trouxe sobre a terra. Eu não quero senão que arda este fogo no coração de todos, dizia o Senhor. Ele veio para trazer este fogo, e esse fogo, essa chama do fogo divino, é a Eucaristia que penetra, que purifica e que santifica a pessoa. Portanto, nesse caminhar para Jesus, nessa assemelhação a Ele, nós então temos o caminho, o ponto culminante, a Eucaristia. Jesus na Eucaristia. Por isso que toda vez que eu entro numa capela, como acabo de entrar nessa capela, eu faço aquele ato de adoração a Jesus. Você também, não é verdade? É Ele o que está presidindo todas as nossas ações religiosas. É Ele, é o Senhor. Nós muitas vezes centralizamos no padre, centralizamos no bispo. Não, é Jesus. E por isso, ao entrar numa igreja, numa celebração, a primeiríssima coisa é se referir a Ele. Ele é a referência essencial, não esqueça, já começa. E aí nós adoramos Jesus dizendo: nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui, em todas as vossas igrejas que estão pelo mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes ao mundo. É Jesus, é o Filho de Deus, não esqueça, presente entre nós. Aliás, não há nenhum desses primeiros cristãos que não ressalte a Eucaristia como presença permanente de Jesus entre nós. Você se lembra da frase de Santo Agostinho, que dizia da Eucaristia? A Eucaristia é a presença permanente de Jesus ressuscitado entre nós. Ao recebermos a Eucaristia, a natureza humana, nós na nossa natureza humana, a natureza humana se une à natureza divina e nós nos tornamos participantes do poder da ressurreição de Jesus e de todas as suas forças divinas. Diz isto São Gregório de Nissa. Veja, quando recebemos a Eucaristia, portanto, nós unimos nossa natureza humana à natureza divina de Jesus. Tornamos participantes da ressurreição de Jesus. Vida nova, vida eterna. Pela Eucaristia, fonte de paz, de serenidade, de uma vida nova e eterna, identificamos sempre mais a Jesus. São Gregório fala de uma verdadeira divinização. Você veja como os padres, esses primeiros cristãos, viviam a sua fé. Portanto, a Eucaristia ocupa o lugar central
da nossa espiritualidade e da nossa vida religiosa. Consolida-se assim a verdade de fé, segundo a qual os atos, palavras, atitudes da celebração eucarística, toda celebração convergem não para o padre, não para o bispo, convergem essencialmente para Jesus. Todos os atos de uma celebração convergem para Ele. Ele é o ministro principal da celebração. Portanto, o sacerdote por excelência. Na pessoa dele, na pessoa de Jesus, os sacerdotes apresentam e aplicam no sacrifício da missa o único sacrifício de Cristo, que como hóstia imaculada, uma vez se ofereceu ao Pai. Vejam só, abrem-se assim as portas espirituais que alimentam a nossa esperança. A nossa esperança de comunhão profunda, cada vez mais, com Jesus, com o Senhor. Abrem-se também as portas desta esperança, da visão de Deus, de ver Deus. Ora, refletindo sobre essa realidade, o próprio Santo Irineu declara que o homem não é capaz, por si mesmo, de ver Deus, a não ser pelo Filho unigênito, isto é, a não ser por Jesus. Daí sua célebre afirmação de Santo Irineu: se o Pai do Filho é invisível, o Filho do Pai é visível. E é celebrando o sacrifício do mesmo modo como outrora o próprio Jesus o fez, que nós somos reconduzidos à verdadeira comunhão, à verdadeira unidade em Deus, entre nós, mas espiritualmente. Veja, gostaria simplesmente de iniciar assim essa breve reflexão, porque estou escrevendo, realmente gostaria de escrever todos esses pensamentos espirituais. O tema seria comunhão com Deus, comunhão com o Senhor. Vamos viver isso. Não se esqueça, criado a imagem indelével, semelhança pode até tornar-se dessemelhante pelo pecado. Por isso, ser cristão significa assemelhar-se sempre mais a Jesus. E aí, sem colocar ídolos entre nós e Jesus, jamais. Usura, dinheiro, poder, vaidade, não, de maneira alguma. E depois, termos assim como ministro principal, referência principal na celebração. Você vê, por isso ocupa sempre, o sacrário ocupa sempre o lugar central, porque é ele que preside, não é o padre, não é o bispo. Por isso, vamos pedir, sempre e cada vez mais, que nós vivamos esta unidade com Jesus, sermos unidos a Ele, essa unidade verdadeira em Deus. Isso realizamos graças ao próprio Senhor. Nós vamos agora iniciar, faltam poucos minutos, a oração da manhã. Vamos pedir então bênçãos e graças do Senhor Jesus, para que cada vez mais nós nos realizemos como cristãos, como seus seguidores, ou em outras palavras, que nós estejamos sempre e cada vez mais nos assemelhando a Jesus, vivendo esta unidade em Deus.
e que essa unidade em Deus se reflita na unidade entre nós, sempre e cada vez maior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor, infundi, Senhor, sempre em nossos corações essa vossa graça. Que nós nos unamos profundamente a Jesus e cada vez mais nos assemelhemos a Ele. E rezamos por todos, rezamos por você, por sua família, rezamos pelos caminhoneiros que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, condutores de crianças para a escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros. Rezamos pelos professores, advogados, médicos, padres, seminaristas e dizemos: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz, Senhor. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver cada um, assim como vós, Senhor Jesus, e vendo só o bem em todos. Cerra, portanto, meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito, e seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos à mãe de Jesus, querida mãe de Jesus, que interceda por nós, que interceda por você, por todos. É a mãe querida, mãe que está sempre cuidando e zelando por seus filhos e filhas. E dizemos: aos teus pés nos colocamos, mãe querida, para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, mãe, todos os que sofrem, os que passam por dificuldades econômicas, mas também dificuldades de relacionamento na vida social, mas, sobretudo, dificuldades de relacionamento na própria família. Sentem em seus corações angústia, decepção. Mãe querida, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, intercede por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você, meu irmão, minha irmã, que está me acompanhando, por sua família. E você reza por mim, por minha família. E assim, unidos na oração, unidos, dizemos: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Mãe, uni teus rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo, nos estreitando junto ao seu coração amoroso.
São Francisco, Santo Antônio, São Frei Galvão, São Padre Pio, senti essa presença amorosa. Santa Clara, senti essa presença amorosa de Jesus. E voltados para a cruz, tem uma cruz aqui diante de mim, eles diziam: grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E terminava a oração colocando-se no coração amoroso de Jesus, dizendo: meu Senhor e meu Deus e meu tudo, tudo para eles. Jesus o Senhor. São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, São Frei Galvão rezavam por todos, e nós, com eles, rezamos agora pelos enfermos e pelos doentes. Enfermos, sim, todos aqueles que passam por dificuldades de relacionamento, sim, mas se sentem oprimidos, ansiosos, desgastados, diríamos nós, espiritualmente, no seu interior. Rezamos por eles e dizemos: Jesus misericordioso, colocamos sob a vossa proteção nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência e da difamação. Afastai para longe de nós a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Jesus misericordioso, confiamos a vós a nossa vida. Rezamos pelos enfermos, como eu dizia, que se sentem inseguros, deprimidos, angustiados, ansiosos em excesso. Rezamos pelos doentes, rezamos por eles. Quando vejo alguém enfermo ou doente, meu coração se sentiu tanto angustiado. Por isso também essas angústias nossas. E dizemos: Altíssimo Senhor, meu bom Jesus, vós realizais maravilhas por intercessão de Santo Antônio, de São Francisco, de São Frei Galvão, de São Padre Pio. Realmente, nós vemos quantas maravilhas são realizadas. É a bênção que eles dão, bênção sempre de Deus, na intercessão deles, mas a bênção também individual, na cruz, na testa. É o toque divino, é toque de Deus. As multidões iam até Jesus para ouvi-lo, por causa dos milagres, mas porque eram acolhidas, porque queriam receber de Jesus um toque da sua mão misericordiosa. É isso. Sentir Jesus, sentir o Senhor que nos toca, que nos envolve. Por isso dizemos: Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, intercedei por nós, para que Jesus, nosso Salvador, permaneça com a sua força presente junto de nós, na saúde, na doença, na enfermidade. Olhai esse nosso corpo cansado pelo peso da enfermidade e da doença. Concedei-nos a força necessária para suportar os incômodos e as dores da vida.
Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, Santa Clara e a nossa querida mãe, Nossa Senhora de Fátima, intercedam por nós e agradecemos a intercessão deles. Convosco louvamos, suplicamos ao Cordeiro de Deus sem mácula, imolado no altar do Calvário, Jesus Cristo, que Ele tenha piedade, que Ele tenha misericórdia, Senhor, de você que está nos acompanhando, de sua família, de mim, de minha família, de todos os que sofrem. Santo Antônio, São Francisco, Santo Padre Pio, São Frei Galvão, intercedei por nós, livrai-nos de todas as enfermidades e doenças, dai-nos a graça de trazer na alma as 5 chagas de Cristo e sentir o amor sem medida que abrasou o coração de Jesus e o levou a suportar a dolorosa paixão por nós, pecadores. E esta bênção, pedimos bênção de hoje de modo todo especial, hoje, no dia de hoje, pelos jovens, quarta-feira. E também faço sempre a consagração à Nossa Senhora, só que eu não trouxe o texto que foi redigido, foi feito, ele fez a sua consagração à Santíssima Virgem Maria, São Frei Galvão, e deixou por escrito a sua consagração. Só que eu não me lembrei de trazer o texto, portanto, farei, hoje é quarta-feira, farei sexta-feira, não, sábado também é dia de renovar a consagração. Então, amanhã farei também, lá já estarei no santuário, então farei a consagração a Nossa Senhora, segundo São Frei Galvão, e com ele, com as palavras dele. Isso que é importante, e com a relíquia também. Portanto, de certo modo, com a presença do próprio São Frei Galvão. Veja a beleza da nossa vida religiosa. Quando nós temos fé, que horizonte que nós temos, enorme, e cada vez se abre mais. E por isso, vamos agora a Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, para pedirmos a bênção. Primeiro, a bênção de São Francisco de Assis, ou melhor, a bênção de Deus na intercessão de São Francisco de Assis. Abramos o coração, ele é o amigo de todos, e peçamos pelos jovens, para que eles tenham como horizonte de vida. Refletimos isto antes, hoje na meditação que fizemos aqui. O horizonte de vida, qual é o horizonte essencial? Não sua própria pessoa, seus sentimentos e coisas semelhantes, não. O principal referencial da vida, Jesus, o Evangelho, sua palavra e, de modo particular, a misericórdia do Senhor que nos envolve e quer nos envolver para que também sejamos presença desta misericórdia onde quer que estejamos. Mas peçamos agora esta bênção de Deus na intercessão de Santo Antônio, de São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por todos nós, pelos jovens, por todos esses jovens, onde quer que estejam, que eles tenham como referencial Jesus, e cada vez mais voltados para Ele, nós teremos um mundo mais tranquilo e sereno, certamente. E agora,
a bênção de Deus na intercessão de Santo Antônio. Afastem-se de vós todos os inimigos da salvação. Quem venceu foi o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. Afastem-se de vós todos os males, físicos, psíquicos e espirituais. Quem venceu foi Jesus, o Filho do Altíssimo. E aí Santo Antônio traçava a cruz. A cruz que salva, que purifica, que santifica, que afasta de nós todos os males. Eis a cruz do Senhor, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E traçando na nossa testa, não se esqueça, Santo Agostinho diz ainda 3 dias atrás, comentando a cura do leproso, que o leproso foi curado e Jesus o tocou. Esse toque de Jesus, ele foi curado não só no corpo, mas foi curado também no espírito. Sentiu-se amado, querido, acolhido por Jesus. Esse toque divino que Santo Agostinho salienta tanto, toque divino. Por isso trace na sua testa, e quando me encontra, traço na sua testa, sem dúvida nenhuma, porque esse toque divino é o toque da misericórdia de Jesus acolhendo você, acolhendo sua família. Afastem-se de vós todos os males, físicos, psíquicos e espirituais. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, Santa Clara, Nossa Senhora de Fátima, rogai por todos nós. E nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem. Amanhã já estarei lá no santuário. Hoje não estou lá porque detetizaram ontem e eu não podia ficar lá no santuário. Então hoje já limparam, etc. E estarei voltando para lá. E às 11h30 possivelmente farei a oração pedindo as bênçãos para o alimento lá já do santuário, no Instagram. E amanhã, certamente, 5h30 da manhã, veja bem, 5h30 da manhã, Santa Missa, 6 horas, a oração da manhã, rezando pela família, mas amanhã ainda temos mais. Às 9 horas da manhã, já irei saindo do santuário logo, estarei lá na Rede Vida para a celebração da Santa Missa, 9 horas da manhã, rezando pela família, por sua família, por todas as famílias. Vamos estar unidos, como isso é importante. Essa união, você viu? A vida cristã é assemelhar-se cada vez mais a Jesus e ter como horizonte de vida quem? Ele, não os sentimentos, nem a própria pessoa, não. Você se fecha, você se tranca. Quando isso acontece, você nem é capaz mesmo de livremente estabelecer um diálogo fraterno com a pessoa. Faz por intermédio de outros, mas não diretamente. Não é assim? Vamos ser de Jesus, do Senhor, levando a paz e que essa serenidade do Senhor, na sua misericórdia, esteja presente na sua vida. Bom dia. E graças a Deus, e agradeço aqui ao Padre Júlio e ao Padre Igor, nesta paróquia, que me receberam para que eu pudesse hoje dormir aqui e fazer esse programa. Paz e bem, paz e bem.